presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Queridos filhos e filhas que Deus me confiou aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, eu quero explicar direitinho para vocês sobre o pergaminho que nesse ano de 2020, excepcionalmente, nós viemos oferecer a todas as famílias gratuitamente que frequentam o nosso santuário. Muitos ainda me perguntam: Padre, por que o Senhor está nos dando pergaminho gratuitamente nesse ano? Meus amados e minhas amadas, por causa da pandemia que afetou de uma maneira ou outra a vida de todas as nossas famílias, muitos de nós perdemos alguns dos nossos entes queridos, muitas perderam o emprego ou a fonte de renda porque ficaram com as suas atividades liberais, profissionais paradas, sem renda, enfim, todos nós que passamos por esses tempos difíceis, de alguma forma triste e difícil, aí em meu coração eu pensei, por que não dar a todos que manifestassem seu interesse essa bênção do nosso Santuário Basílica Sagrada Família, devidamente chancelada pelo nosso querido arcebispo, que a oficializou como uma bênção anual, renovada a cada ano na festa da Sagrada Família, uma forma de celebrarmos bem a Sagrada Família no último domingo aqui no nosso Santuário Basílica. Esse ato de generosidade nosso a todos indistintamente é para nós esse ano tão difícil uma bênção particular que vem do céu, pela intercessão dos Sagrados Corações que tanto batem na tecla, Jesus, Maria e José. Quero aproveitar para explicar a vocês o que é o pergaminho. Gente, o pergaminho é apenas o nome do papel, o papel impresso, personalizado com o nome das famílias. O pergaminho por si só não tem valor. Se você não trouxer o pergaminho na missa, no dia 27, na bênção solene, que eu como reitor darei a todas as famílias neste ano de 2020, 2 dias após o Natal, presta bem atenção. Eu estou salientando isso, porque algumas famílias sem saber recebem o pergaminho, ainda mais que estamos deixando na sua casa devido à pandemia. Como eu disse, é o papel, é o texto com a bênção, personalizado com o nome da sua família. E de repente chega em casa, já acha bonito, coloca na moldura, ou até pendura em algum lugar da casa, sem trazer para que receba a bênção, no domingo dia 27, durante a solenidade da Sagrada Família. Amados filhos e filhas, esse papel, pergaminho sem a bênção, não tem valor espiritual. Valor espiritual nenhum, será apenas um quadro decorativo em sua casa. Por isso é muito importante que você que já recebeu o pergaminho na sua casa, traga no dia 27 para receber a bênção anual. Bênção essa válida de agora a festa da Sagrada Família até a festa da Sagrada Família do ano que vem, 1 ano. E vocês ainda podem me perguntar: Padre, por que apenas 1 ano? O pergaminho que eu tenho lá em casa do ano passado não vale? Ora, queridos filhos e filhas deste santuário, pelo decreto do nosso arcebispo, essa bênção deve ser renovada ano a ano, como tantas coisas que nós renovamos de tempos em tempos, não é? Neste ano que nós passamos por tantas dificuldades, nós trazemos o pergaminho para serem abençoados novamente e assim sucessivamente a cada ano.
E nós vamos entregando cada ano um novo pergaminho, entrando dentro da sua casa, já devidamente abençoado em seu lar, para que a sua família receba as infinitas bênçãos que nós tanto precisamos pela intercessão da Sagrada Família. Vamos lá, primeiro passo. Escolher um cômodo nobre da casa para entronizar a bênção. Lembrando que essa bênção, ali naquele cômodo, passa a ser uma extensão do nosso santuário, como tanto falamos. Esse lugar escolhido passa realmente a ser uma extensão do Santuário Sagrada Família. As pessoas que transitarem ou permanecerem naquele local, aonde está a bênção, devem agir como se estivessem em nosso santuário e basílica. Ali não se deve falar palavrões, não se deve discutir, não se deve brigar, não deve fazer qualquer ato que não deveria fazer no espaço sagrado do nosso santuário. Esse local deve ser mantido sempre como um local de paz, de mística, de oração, de ascese, da reza do Santo Terço, da leitura da palavra da Bíblia. Enfim, um espaço revestido da sacralidade que deve existir no lar de todos os santos e santas que já passaram aqui na terra. Entenderam, queridos irmãos e irmãs? Segundo passo, a entronização deve ser feita todos os anos. Depois de abençoado aqui no Santuário Sagrada Família, o pergaminho, agora se torna a bênção anual da sua família. O chefe ou responsável pela família, que ali mora naquela casa, a pessoa mais velha, avô, vó, ou o papai, a mamãe, o irmão mais velho, ou uma tia, deve ser as pessoas que entronizarão a bênção, pronunciando uma oração espontânea, pedindo sempre as bênçãos e a proteção da Sagrada Família, para aquele lar, para aquela casa, para todos os seus bens, para todos que nela vivem. Terceiro passo, para solenizar a entronização, a família deve preparar um chazinho, um encontro de tarde, um café, como nós usamos a nossa expressão, com bolachas, alguns quitutes, não um lanchão, não uma refeição, nada de refrigerante, nada de bebida alcoólica, nem pensar. Um chá, um café, um leite na mesa, podendo ainda convidar um vizinho, amigo, parente, para esse momento solene, celebrado pela família, que recebe naquele ano que se aproxima uma bênção especial e faz de um dos cômodos de sua casa a extensão do Santuário Sagrada Família. Certo? Você entendeu? Você gostou? Vamos pôr em prática? Traga o seu pergaminho, você que já recebeu. Você que já solicitou nos últimos meses, através das nossas cartas de consagração, para ser abençoado no dia 27 de dezembro. Próximo. Sigamos. Avante. Mas, Padre Rodrigo, eu não sabia disso e não solicitei meu pergaminho. Não tem problema. Venha hoje mesmo ao santuário, preencha o seu formulário, que nós vamos personalizar um pergaminho para você. E você o trará no dia 27 também para ser abençoado. E depois você entronizará, como expliquei, tá bom? Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Vem ser basílica, vem ser santuário, basílica, Sagrada Família. Ser Sagrada Família é bom demais. Entronize os sagrados corações na sua casa. Não perca essa oportunidade. Boa noite, estamos começando mais um programa aqui do Por Uma Família Melhor, aqui da Basílica Santuário Sagrada Família. Eu sou Douglas Miguel e eu estarei aqui com os meninos do podcast do Mr. Santos, a Marcela, a Núbia e o Rafael. E estaremos falando sobre um tema muito bonito, muito bacana, que é a história do Natal. Como todos nós já sabemos, mas claro que tem algumas particularidades aí muito importantes da história do Natal que precisam ser contadas. Lembrando que o programa é transmitido pela rádio AM 640 do Divino Pai Eterno, também transmitida no Facebook aqui da Basílica Santuário Sagrada Família e pelo aplicativo da Web Rádio e o aplicativo da Sagrada Família, que você consegue baixar em qualquer plataforma aí do seu celular. Então hoje estaremos começando o programa, ainda dá tempo de você mandar para as pessoas aí que você conhece, os seus amigos, parentes, o link do programa e falar um pouquinho, né, do que a gente está falando e quem sabe até tocar a vida de uma pessoa com o que vai ser falado aqui hoje. Boa noite, meninos. Boa noite. Aqui é o Rafael. Nós somos o Mr. Santos, para você que não conhece, nós somos o podcast Jovem Católico, nós temos um trabalho de evangelização nas redes sociais, a gente faz principalmente pelo Instagram e pelo Twitter, e nós gravamos também podcasts
com temas variados. Já falamos sobre namoro, já falamos sobre castidade, já falamos sobre vocação. A gente sempre tenta trazer a doutrina de sempre com uma linguagem jovem que fique clara para todo mundo entender. É isso mesmo. Olá, pessoal. Aqui é a Núbia. Mando um forte abraço aí para vocês que estão nesse dia muito especial, nos escutando, nos vendo, nos assistindo. Um grande beijo, um enorme abraço. Olá, pessoal, aqui é a Marcela. Quero deixar aqui nosso abraço para o nosso querido amigo Guilherme, que não pôde estar aqui hoje, mas com certeza vai estar acompanhando. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o que mesmo, Rafael? Vamos falar sobre a história do Natal. Jingle E detalhe, bell, vamos aproveitar, jingle né, que a gente vamos deixar aqui os nossos endereços. Você que quiser fazer o nosso Natal mais feliz, mande o seu presente. Eu aceito qualquer coisa. Minha numeração de tempo. Deixa pra lá. Né? Olha só, na verdade a gente fala muito sobre o Natal e todo mundo remete às festas, aos presentes, Ceia. à Roberto ceia. É. Sempre tem aquela música assim da Globo que sempre de final de Hoje ano. a festa sua. Mas na verdade o Natal não é essas festas, não é o presente, não é a ceia. O Natal vem, na verdade, com uma história por trás e que é uma história muito especial para nós católicos, para nós cristãos, né? Que é o nascimento de Cristo, que é o nascimento do nosso Salvador. Quando o Deus se faz verbo, né? Quando o verbo se faz carne e vem habitar aqui no nosso mundo, no meio de nós. E por onde começamos a história do Natal? Vamos lá começar a respeito na Bíblia. Vamos lá começar. Em João, se eu não me engano, tem lá o verbo e o verbo se fez carne. Na verdade, a Bíblia fala, né? No princípio era o verbo. Uhum. O verbo estava junto de Deus. O verbo era Deus. O verbo era Deus, isso é importante. Aí depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente fala disso, a gente lembra um pouco daquela dinâmica da Santíssima Trindade, que eu tenho certeza que você na catequese nunca entendeu. 3 pessoas em uma pessoa em 3, enfim, pouco importa isso. Nós sabemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E no Natal a gente fala muito a respeito da figura do Filho, que é a figura central do Natal. Até porque Deus Pai, que nos criou, que criou Adão e Eva, que criou o mundo, ele sempre foi a figura principal, vamos dizer assim. Só que aí, na vinda, né, na vinda de Cristo, né, no nascimento de Cristo, a segunda pessoa que tem esse protagonismo, porque ele, vamos dizer assim, é o personagem principal, vamos dizer assim. E a própria palavra fala, né, que no princípio era o verbo, tipo assim, o verbo estava junto de Deus, ou seja, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já existia, o Filho já existia. A diferença foi que ele já existia já junto de Deus, e ele era Deus. Vamos deixar bem claro que Jesus é Deus. Jesus não é só homem. Jesus, na verdade, é os dois. É os dois. Na verdade, o dogma cristológico, né? 100% Deus e 100% homem. Quem definiu isso foi o Concílio de Nicéia, ó. Aulinha de história para você, Mr. Santos, aulinha de história. Concílio de Nicéia, no ano 325. Existia uma discussão toda que, na verdade, alguns padres, alguns sacerdotes defendiam a ideia que de Jesus Cristo era só homem. Uhum. Tipo assim, ele era um homem enviado por Deus, mas que ele era só ele não era Deus. E aí existem figuras principais desse evento. Nós temos o Padre Ário, que foi o principal divulgador dessa ideia, que depois foi conhecido como arianismo. Nós temos São Nicolau, o bom velhinho. Nós vamos falar dele. Vamos falar do Papai Noel amanhã. Daqui a pouco. Amanhã. Daqui a pouco, amanhã daqui a pouco. Esse horário daqui a pouco. A gente vai falar de São Nicolau também. E esse concílio, ele chegou na discussão assim que Jesus Cristo, além da discussão de se ele era só um ou se era só outro, tinha a galera que tinha a discussão da porcentagem. Não, Jesus era metade homem, metade Deus. 50% ali. 70%, 30%, tinha essa discussão. Mas aí o concílio foi unânime e falou assim, Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, ele é 100% Deus e 100% homem. São as duas naturezas de Cristo. Então, quando a gente fala de Jesus, nascimento de Jesus, nós falamos do nascimento do Deus que se fez homem. As próprias pinturas, as imagens que nós temos de Jesus, são mais ou menos assim uma tentativa de representação aproximada de como que Jesus era. Uhum. Claro que não tem como a gente saber 100%. Claro, se a gente pegar uma máquina do tempo, voltar lá e para ver, tirar uma foto de Jesus, né? A gente tem uma noção, assim, pelo local onde ele nasceu, né? Os traços, assim, os assim, traços, enfim, né?
Mas toda essa história também vem porque existiu por trás um plano de salvação, né? Uma história ali, Deus cria o homem, a mulher, cria, né? Tem o Jardim do Éden, aquela história lá de Adão e Eva. Que lascaram todos nós. Que aí teve problemas no paraíso, né? Como a gente sabe. E aí, naquele momento, entra o pecado, né? E Deus convida a Eva e Adão se retirarem do paraíso. Sai daqui. Ele convida, assim, põe até Gente, um eu anjo mesmo. ali com uma espada de fogo, né? Pra ninguém entrar ali de novo. Imagina, um olho com espada de fogo. Quem não sai correndo? Decepando tudo. Mas nesse momento é onde Deus, na sua infinita misericórdia, traça um plano de salvação. Porque ele tinha para nós o céu, né? Nós sabemos que essa história de Adão e Eva, ela é uma história fictícia, assim, até um certo ponto, porque ela traz que houve mesmo um pecado, né? E ali trouxe sérias consequências, que foi uma delas a gente ter que lutar pela nossa salvação, né? Nós tínhamos a graça de poder estar em Deus, estar com Deus, e naquele momento nós não poderíamos mais estar, e ali tem, né, Deus fala, não, o homem agora vai precisar... Na verdade, assim, se a gente for tentar, tipo assim, qual que era o plano de Deus? Deus criou tudo, criou a natureza, criou os animais, criou tudo pra gente. Sim. Ele criou um lugar pra gente morar. E ele só falou uma coisa, falou assim, ó, meu filho, vocês estão aqui, crescei-vos e multiplicai-vos. Vocês só não podem fazer uma coisa, comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. O povo fala que é a maçã, a gente não sabe. Não é a maçã, um fruto. é o fruto da ciência do bem e Vai do ter uma mal. melancia, você não sabe, vai ter uma melancia lá Mas dá grandona. numa árvore, cara. Pode ser uma jaca, talvez. Mas enfim, ele só deixou uma coisa, tipo assim, claro, para Adão e Eva. Vocês não vão comer daquele fruto. O que eles fizeram? Comer do fruto. E detalhe, o pecado, ele causou, tipo assim, tanto impacto que até na hora de assumir o próprio pecado, Adão e Eva não tiveram coragem de assumir. Exato. Porque a gente sabe a história, a serpente tentou Eva comeu, levou para Adão, Adão aceitou. Uhum. Aí o que aconteceu? Deus, quando ele tava caminhando... Gente, Deus caminhava pelo jardim. Tipo assim, imagina, você tá lá andando no jardim, opa, Deus, e aí, beleza? Era assim que era pra ser, esse era o plano, a gente viver junto com o nosso Criador. E aí o que aconteceu? Quando Deus estava passando, Adão escutou os passos de Deus, o que ele fez? Se escondeu, né? Aí chega lá Deus assim, Adão, por que você tá escondido aí? Ele falou assim, não, eu ouvi os seus passos e me escondi porque eu me envergonhei porque eu estou nu. Aí chega Deus, quem disse que você tá nu? É igual criança quando faz arte. Quem te disse isso? A minha irmã, uma vez, quando ela era pequena, ela pegou o batom da minha mãe. Passou, se lambuzou todinha. Minha mãe chegou, ela escondeu o batom atrás, assim. O que adiantou? Nada, né? Porque a boca... Ficou o traço, né, do crime. O traço. Os rastros do crime, O né? próprio Coringa deve ter E ficado. aí, Com certeza. aí quando Deus falou para Adão, aí o que Adão podia ter feito? Adão podia ter assumido, não, senhor, eu pequei. Eu comi do fruto, eu errei. O que ele fez? Foi a mulher. Botou a culpa nela. Aí foi a E mulher. Eva... Não, a própria palavra, tipo assim, se a gente for tentar ler num jeito bem irônico, tipo assim, a mulher que colocastes ao meu lado, que me deu esse fruto. Aí chegou em Eva. Eva, você comeu do fruto? Ela, foi a serpente que me enganou. Fui tapeada pela serpente. Aí, tipo assim, eles nem tiveram a coragem de assumir o próprio pecado. Até porque a serpente, gente, podia ter tentado por horas, por dia. A gente não sabe, tipo assim, quanto tempo a serpente tentou Eva. Pode ter sido anos que ela ficou tentando ela, né? Vamos dizer assim. Mas ela cedeu. E cedeu por livre e espontânea vontade. Isso, que é uma das configurações do pecado, A né? vontade livre. E aí, nesse momento, então, a gente perde a nossa, né, aquele lugar que era perfeito. Aí Deus, na sua bondade, porque Deus é muito bom mesmo, Na né? sua misericórdia. Deus é muito misericordioso também. Aí ele traça todo um plano de salvação que permeia a nossa história, a história da igreja, né? Dos profetas, enfim. E até chegar no nascimento de Cristo, até chegar naquele que vai ser o Cordeiro, né? Que vai ser aquele que vai... O plano infalível de Deus aqui agora, né? Tipo assim, calculou tudo. Ele calculou toda a história, assim. E aí ele subtraiu, somou e multiplicou e falou, não, vou Agora ter que vai. enviar o meu filho. E ele vai ser aquele que vai redimir os nossos pecados, os pecados... Né? E aí, nesse momento, é o momento que todos os profetas, durante a história
essa história que teve, né? Que é também muito próxima ao judaísmo. Porque os judeus não acreditam que Cristo é o Messias, né? Embora eles ainda tenham até um certo respeito e tudo mais. Mas eles ainda esperam esse Messias que os profetas estavam ali anunciando. Que Isaías, o tempo inteiro, se a gente lê Isaías, a gente percebe que ele está falando da vinda de Cristo, né? E aí os judeus não conseguiram perceber que Cristo era o Messias, Cristo estava ali. Da dureza dos corações dele. Que a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Não vamos adiantar um pouquinho. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: pra que Jesus veio? Por quê? Por quê? Por que ele, divino, Assim, um Deus, se faz tão pequeno? Qual foi, tipo assim, a necessidade? Como ele veio, né? Assim, se você for ir para esse lado, como ele veio, uma família pobre, filho de um carpinteiro, José foi o chamado, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Cara, você fica assim, eu mereço isso? E a razão, tipo assim, a razão por aí São Tomás de Aquino, os teólogos, os doutores da igreja, eles explicam que Jesus ele veio para pagar a dívida que a gente não conseguiria pagar. Sim. Na verdade, a gente sabe, né, que se você tem muito tempo que você não fez sua catequese, ou talvez você ainda está fazendo, o pecado ele gera uma pena na nossa alma. E essa pena ela só pode ser paga por Deus. O que aconteceu? Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, aí a humanidade desandou. Vamos dizer assim. Aí entrou homicídio, entrou roubo, entrou estupro, entrou tudo de ruim na humanidade depois que Adão e Eva foram expulsos, né? Depois que as primeiras civilizações foram se formando. Inclusive tem até aquela historinha de Sodoma e Gomorra, que eram as piores cidades do mundo, assim, tiveram que ser destruídas. O que aconteceu? Todos esses pecados de todas as gerações, de todas as pessoas foram acumulados de uma tal forma que nós geramos uma dívida infinita com Deus. Tipo assim, a ofensa que o nosso pecado causou a Deus causou uma dívida infinita que nós não conseguiríamos pagar. A mesma coisa que você vai num restaurante, você pega todos os pratos do cardápio, mas todas as bebidas com uma renda de R$2. Como é que você vai pagar isso? Você tem que pedir ajuda. Porque muito ousado também, né? Você vai no Coco Bambu, Não, que precisa aqui em muito Goiânia é um não. restaurante muito caro. É só ir no pit dog ali, já aconteceu com a gente. E gerou uma dívida assim que a humanidade não conseguiria pagar. E Deus, detalhe, Deus ele não criou o pecado, Deus não criou a desobediência, mas Deus quis resolver o problema que ele não criou. Porque Deus podia ter simplesmente falado assim: meus filhos, se virem. Tipo assim, pega o que vocês fizeram aí, ó, se vira e conserta. Mas não, Deus ele falou, eu vou ajudar vocês. E aí o que aconteceu? Como é que vai pagar uma dívida infinita que a gente tem com Deus? O próprio Deus pagando. Que depois a gente vai falar do projeto de salvação, que culmina com a morte de Jesus na cruz. Isso. Mas assim, a gente não tá. Aqui a gente pode falar muito disso num programa sobre paixão. Mas a finalidade, tipo assim, só para deixar claro, a finalidade com que Jesus veio foi para pagar a nossa dívida, para pagar o nosso pecado. Por isso que a gente fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, Jesus morreu porque os nossos pecados tinham causado uma dívida infinita com Deus e só Ele poderia pagar essa dívida. Só Ele conseguiria abrir novamente as portas do céu e nos dar a oportunidade, a partir de agora, de não ter um passado, uma dívida passada, né? Mas a partir de agora, nossa busca pelo céu, nossa busca pela santidade. Né? E por isso ele veio, e por isso que o Natal é tão importante, né? Porque, como eu disse antes, uma divindade, Deus, vem, né, nesse lugar que é nosso, assim, vem e se veste com toda humildade, né? Se veste o nosso manto, ele é um homem, sente as dores, ele foi humano em tudo, menos no pecado, a gente sabe disso. E é muito belo de perceber, porque ele faz isso por total amor, ele não tem nada em troca. Na verdade, nós que temos ainda, não temos como pagar o que ele fez por nós, sabe? Inclusive, né, já passando para o próximo tópico, a respeito dos profetas. Por quê? Na época do povo de Israel, eles tinham, na verdade, uma linha direta de comunicação com Deus. Ou seja, eles escutavam, eles falavam. Imagina você escutar de Deus uma mensagem: Deus, o que você quer que eu faça? E Deus, pum, eu quero que você faça tal coisa. Lá em Êxodo, Moisés falava assim, subia, né, o monte, acho que é o Monte Horebe mesmo, acho que é. Subia e aí tem escrito no capítulo de Êxodo que fala assim, que quando Moisés subia, os israelitas olhavam dali, né, e percebiam que uma nuvem se aproximava.
E lá eles escutavam trovões e tudo mais. E de lá Moisés descia sempre com uma mensagem de Deus. Tipo, Deus falava mesmo, assim, com a voz. Pensa, escutar a voz de Deus. Imagina você tá numa crise vocacional, perguntar, Deus, o que você quer que eu faça? Aí Deus fala, tal coisa. Seja padre, meu filho. É tipo. Escutou, Você né, que tá Rafael? você- Escutou, né, Douglas? Gente, assim, ó, Vitória, desculpa essas brincadeiras. Vitória é minha namorada, pra quem não sabe. Mas então, os profetas, os sacerdotes, eles tinham uma linha de comunicação direta com Deus. Ou seja, eles falavam e escutavam com clareza aquilo que ele falava. Então, imagina que linda essa coisa. Mas aí, ainda assim com isso, deu ruim. Porque a iniquidade, isso está descrito mais ou menos em Ezequiel 39, fala que por conta da iniquidade do povo israelita, Deus virou a sua face para o povo. O que aconteceu? Eles que estavam acostumados a falar com Deus, assim, uma linha direta, uma comunicação direta, assim como a gente está conversando aqui, clara, compreensível, chegou uma hora, assim, que por conta da infidelidade do povo de Israel, que era o povo escolhido, Deus, tipo assim, parou de falar com eles. E teve, tipo assim, um grande ato. Tem uma hora que a gente cansa, né? Fica toda hora ali. Aí teve um grande ato, tipo assim, um silêncio de Deus, que foi rompido, né, com a vinda de Cristo. Então, e os profetas, né, desde lá, tipo assim, muito antes, né, desse silêncio, eles já profetizavam que viria, tipo assim, viria enviado de Deus a solução para os nossos pecados, vamos dizer assim. Inclusive, né, vamos pegar aqui a palavra, o livro do profeta Isaías. Isaías, em capítulo 7, deixa eu pegar aqui Isaías aqui, ó. Isaías aqui no capítulo 7 fala o seguinte, para você quiser acompanhar, Isaías 7,14, fala o seguinte: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, e até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes será devastada. Tipo assim, são profecias lá do Antigo Testamento, tipo assim, já indicando, tipo assim, vai vir. Que é a profecia do Messias, né? Para quem não sabe, Messias é tipo assim, a salvação do povo de Deus. Ou seja, a salvação que Deus vai enviar para o seu povo, porque teve todo esse silêncio, toda essa coisa. Então, o Messias seria a salvação do povo judeu. Muitos chamavam também do Emanuel, né? Que significa Deus conosco. E até uma também das profecias de Isaías. Dentro do livro de Isaías, a gente vai encontrar várias profecias como essas, né? E outros profetas também. E o último profeta, aquele que é, assim, bem na linha tênue quando Cristo está conosco, é São João Batista. Né? Que até alguns perguntam, prendem ele, né? E aí perguntam, você é o Messias? E ele vai dizer, não sou eu. Eu acho que foi o Evangelho de sábado. Exatamente, foi o evangelho que nós lemos nessas últimas liturgias. E aí Foi domingo. eles questionam, então você é Elias? Porque Elias também profetizou, né? A vinda do Messias. Então, essa espera pelo Messias, essa espera por alguém que iria nos redimir, que iria trazer a salvação, ela era muito forte, era muito grande, né? E São João Batista, ele foi, assim, um grande profeta, na verdade, para realmente culminar essa espera e anunciar a vinda de Cristo. E anunciar que, não, quem sou eu, né? Virar alguém maior do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, né? Então, naquele momento, Cristo também está ali, ele batiza, ele é batizado por seu primo, inclusive, né? São João Batista é primo de Jesus. E essa história é muito próxima, porque tem todo um sentido, né? Tem todo um significado. Então, aí acho que a gente já está entrando bem próximo da história do nascimento de Cristo, mas quando existe ali a anunciação do anjo Gabriel a Maria, e aí ele vai dizer, olha, a Deus nenhuma coisa é impossível, porque elas perguntam, não, mas tudo bem, eu vou ser mãe do Deus vivo, vou ser mãe de Cristo, mas como que isso vai se dar? Porque eu não conheço nenhum homem, né? E conhecer, gente, no sentido bíblico, é relação sexual mesmo. Entende? Então, ela disse, não, eu sou virgem, como que isso vai acontecer, né? Uhum. E aí, naquele momento, o anjo falou, não, o Espírito Santo vai descer sobre ti, a força do Altíssimo vai te envolver, né?
E aí ele vai dizer, nenhuma coisa é impossível. E aí ele vai dizer, olha, até a sua parenta Isabel, que, né, aos olhos humanos, pela idade avançada, não poderia ter filhos, ela está grávida, né? E aí, nesse momento, Maria vai ao encontro de sua prima, né? Aí tem aquela passagem também, que quando Maria e Isabel se encontram, né, o ventre de Isabel estremece, né, indicando, olha, ali ela era o sacrário vivo. Então, João Batista, naquele momento, já estremece no seio de Isabel. Então, todos esses detalhes prefiguram mesmo a chegada do Cristo, daquele que tem uma importância na nossa história. É muito interessante porque, falando um pouco da vinda, né, de Jesus e a preparação que o povo todo tinha para essa chegada, as profecias, existe um livro que chama O Evangelho Secreto de Maria, onde Maria relata, o livro é escrito por João, onde ele escutava relatos de Maria e escrevia. E nesse livro ela conta como foi, né, todo esse momento e como era aquela época. E no livro ela fala, né, que na época todo mundo conversava, falava assim, quando o Messias vai chegar, como ele vai ser, o que ele vai fazer por nós. E eles, assim como nós hoje em dia conversamos várias coisas do que pode acontecer, que político vai ganhar, coisas assim, eles conversavam muito de, qual família vai nascer, em qual família vai nascer o Messias e tudo mais. E dentre essas conversas eles falavam como ele seria. E todos eles conversavam sobre um Messias que seria como Davi, um grande guerreiro, que seria vitorioso e tudo mais. E eles esperavam isso para que eles conquistassem várias coisas, várias terras, muito dinheiro. E a família de Maria era a única que não. Maria entendia que o Messias ele deveria ser um líder de paz, um líder de amor. Então ela conta que sempre que tinha esses debates, por mais que ela fosse muito nova na época, ela sempre batia o pé e falava: o Messias não pode ser mais uma pessoa que vai trazer guerra para o mundo. Ele precisa trazer amor e tratar as pessoas diferente. E as pessoas zombavam dela. Ela era zombada por conta disso, mas ela acreditava firmemente nessa ideia dela, nessa vontade de levar o amor para as pessoas. E então, quando o anjo chegou e anunciou para ela, ela se sentiu surpresa por ter sido escolhida, mas ela conta que no fundo do seu coração ela sabia o motivo pelo qual ela tinha sido escolhida. E uma coisa que é muito bonita no livro é que ela fala para João que naquele momento da anunciação, se ela tivesse mais tempo, se o anjo ou Deus tivesse dado um tempo para ela para pensar, ela teria corrido atrás de um dos poetas mais famosos daquela época para poder contratar que ele escrevesse um texto o mais bonito que fosse para que ela proclamasse para Deus o seu sim, e que ela não pudesse apenas dar o seu mais singelo sim. Mas como não havia um tempo para que ela desse sua resposta, tudo que ela pôde dar foi o seu mais sincero e humilde sim, que ela fez com todo o amor. Então é muito bonito essa preparação que se teve, a espera, por mais que foi algo de surpresa, Maria já se preparava desde sempre. Não é à toa que ela foi concebida sem pecado, né? Já foi toda preparada desde o princípio. Inclusive, né, já que a gente falou de Nossa Senhora, né, vamos falar, tipo assim, por que foi ela escolhida, vamos dizer assim. Até porque a própria profecia daquilo que eu li em Isaías fala assim, que conceberá de uma virgem. Ou seja, tipo assim, para mostrar, tipo assim, vai vir por uma virgem. Aí, tipo assim, como o Douglas falou, né, tipo assim, existia, tipo assim, o Messias tá vindo, tipo assim, pô, o Messias vai vir, quando é que ele vai vir? Quando é que ele vai vir? Todo mundo esperava, né? Só que aí, tipo assim, aí as meninas, por exemplo, vamos dizer assim, né, poderiam ficar, tipo assim, será que vai vir por mim? Será que vai vir? E aí, porque existia essa profecia. E essa profecia era conhecida. Uhum. Então, saberiam que viria através dessa forma. Quando? Eles não sabiam. Mas eles torciam para que fosse breve, vamos dizer assim. E então, Maria, ela foi escolhida. Na verdade, quando Maria, tipo assim, foi visitada pelo anjo, ela tinha entre seus 14 e 16 anos, nem como a gente precisar a idade assim exata. Acho que mas até ela, um pouco antes, ela era bem jovem, ou seja, tipo assim, você vê, tipo assim, as meninas da igreja, meninas de 14, 16 anos, tipo assim, gente, Maria, ela deu a luz a Jesus nessa idade. E você fica pensando assim, caraca, tipo assim, uma menina tão jovem. Você vê, tipo assim, gente, adolescente de 14 anos hoje. Eu não realmente. preciso falar nada, na verdade, né? Você já deve ter pensado em alguma pestinha aí.
eles não são decididos, às vezes nem quer, tipo assim, santidade, não quer vida de oração, não quer vida na igreja. E Maria, com essa idade, já, tipo assim, já tinha a sua decisão. Até porque a gente sabe, né, que Maria era a única que podia, na verdade, gerar o Cristo. Até porque ela era sem pecado, né? Ela nasceu já sem essa mancha do pecado. Inclusive, neste mês de dezembro, no dia 8, foi o dia da Imaculada Conceição, que a igreja celebra esse dogma, né? Essa festa, que é que Maria foi concebida sem pecado. Até porque a gente sabe que todos que nascem com o pecado original. Que é uma coisa que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Maria não. Até porque não teria como, o próprio padre Paulo Ricardo fala, não teria como o puro vir do impuro. Ou seja, Jesus ele não poderia ter vindo de uma mulher pecadora. Então ele necessitou vir de uma mulher santa, uma mulher sem pecado. E quem que era que tinha o currículo na época para isso? Nossa Senhora. Passou pelo currículo de Deus lá e assim, ela era escolhida. Eu acredito até que Santa Ana, né, e São Joaquim, que são os pais de Nossa Senhora, tinham também todo um zelo e todo um cuidado no educar de Nossa Senhora, né? Que ela deve ter, desde pequena, ser... capaz que ela foi cuidada, assim, criada com muitas virtudes. Com certeza. Né? Então, assim, acho que a gente pode perceber que toda a história foi muito bem traçada, sabe? Porque a gente sabe que Santana e São Joaquim... Não tinha como dar errado, né? Não tinha como dar errado. E eles eram um casal também já de muita idade, quando tiveram Nossa Senhora, né? Então, eles já tinham muita sabedoria, eram de uma família também muito... não é piedosa, mas muito temente a Deus, isso. Então, eles educaram também na fé e na virtude, né? Então, tudo foi feito com muito... com um detalhe, assim, cada detalhe foi muito bem pensado por Deus, sabe? Pois é, e aí chega a passagem da Anunciação, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, que chega o anjo Gabriel e anuncia para Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. E aí a Maria, tipo assim, até o Douglas falou, né, tipo assim, ela se espantou, mas foi aquele espanto, tipo assim, de medo, né, tipo assim, mas eu... Tipo assim, tanto que ela era humilde, tipo assim, assim, eu sou uma pobre serva. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, não temas, Maria, pois encontrastes graça. Até porque o jeito que o anjo chegou em Maria já causou, tipo assim, um certo espanto. Por quê? Ele deu uma grande saudação para ela. Ele não chegou assim, cheia de graça. E aí, Maria, beleza? Como é que você tá? Então, suave. Nada disso. Ave cheia de graça. Ave, para quem não sabe, é uma saudação romana. Assim, dos grandes imperadores, das autoridades. Inclusive, como é que o povo saudava o imperador? Ave César. Então, chegou assim, ave cheia de graça. Aí ela tá, tipo assim, ele tá falando comigo mesmo? Tipo assim, quem sou eu? Eu sou só, tipo assim, não tenho nenhum título, nem nada do tipo. E aí ele, não temas, Maria, tipo assim, encontraste graça diante de Deus. Aí ele anunciou todo o plano da salvação. E Maria, ela não chegou assim, não vou ser isso, não. A única coisa que ela perguntou como é que vai acontecer? Foi, ela não diz o não, né? Ela só pergunta, mas como, né? Tipo assim, como? Beleza. Ok, beleza, você é a mãe, como? Já que eu não sou casada, eu sou virgem, e ele fala assim, Espírito Santo descerá sobre ti, e vai gerar. Aí ela não mandou um beleza, top, firmeza. Ela só chegou assim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Tipo assim, eis-me aqui. O sim de Maria, né? Tipo assim, essa vontade, tipo assim, eis aqui a serva do Senhor. Inclusive, algumas pessoas até defendem a tradição, eis aqui a escrava do Senhor. Tem gente que defende essa tradição. Nas nossas Bíblias aqui, geralmente, eis aqui a serva do Senhor. Serva, né? Mas tem gente que defende essa tradução. Tipo assim, faça-se em mim. Tipo assim, faz o que quiser. Faça-se como a vossa palavra. E naquela mesma noite, o Espírito Santo veio sobre ela e fecundou. E ela estava grávida de Jesus. Que fofo. É muito bonito, né? O papo tá ótimo, mas a gente precisa dar um rápido intervalo. A gente vai ter um intervalo rapidinho. Você tem ainda tempo aí para tá chamando as pessoas aí que você gosta, mandando, compartilhando o link aí da transmissão, para que elas possam conhecer um pouco mais essa história do nascimento de Jesus, a história do Natal. Então a gente vai pro intervalo e a gente volta já já.
Bom, primeiro eu aceitei o convite do padre Rodrigo, que me chamou para vir, ele como devotíssimo do Beato Carlo Acutis, e sabendo da minha ligação com a família e da experiência minha junto a todo o processo de beatificação dele, o motivou mais ainda a fazer o convite para estar aqui e partilhar um pouco dessa experiência, desse modelo de santidade que vem ser Carlo Acutis hoje para todo mundo, né? Não só para a nossa juventude, mas para todas as pessoas que ainda pensam que ser santo é privilégio de alguns. Não, é para todos, né? E como nós administramos aí a página dos devotos de Carlo Acutis Brasil, acabou ganhando também uma dimensão nacional, porque só por curiosidade, antes de Carlo ser conhecido em Assis, Carlo era mais conhecido em todo o Brasil. É do Brasil para Assis. Olha que interessante. Aí se nós formos juntar as coisas, não é à toa que o primeiro milagre, ou aliás, o milagre que levou Carlo à beatificação aconteceu aqui no Brasil. Ainda tem uma outra coisa que liga também Carlo com o Brasil. Carlo morre no dia da Nossa Senhora Aparecida. Então nós temos aí todo um conjunto de coisas que favorece essa ligação de Carlo com o Brasil. Já faz mais ou menos 2013, 7 anos que eu conheço a família Acutis, quando um padre amigo meu, que primeiramente entrou em contato com Dona Antônia na Itália, que queria propagar a devoção do Carlo aqui no Brasil. E ela nos convidou e eu fui junto, porque como ele não tinha muito traquejo com o italiano, eu sabia um pouco mais, então isso facilitou. Aí conheci Dona Antônia, ela nos hospedou, depois fomos para Milão, conhecer a casa, os lugares onde Carlo passou. Aí quando foi ano passado, 2019, eu fui lá em julho e disse, Dona Antônia, então eu vou para 2020. Então eu iria para atender lá no Santuário della Spoliazione, que é onde está o corpo do Carlo. Eu ia para atender confissões e os peregrinos que vêm de todo o Brasil. Quando aconteceu toda essa pandemia, tudo mudou. De repente estávamos nós fechados dentro de uma casa, a família Acutis toda, 2 meses e meio ali a gente vivendo junto. E os horizontes foram apontando para outras coisas e meu trabalho acabou sendo restrito às redes sociais. E eu me sinto assim honrado, privilegiado, escolhido, porque de todas as partes do mundo e até os da Itália mesmo, de repente era eu que estava lá, né? Então assim, foi uma crescente, sabe, a amizade, foi algo que foi crescendo, como se diz em italiano, piano piano se va lontano, então devagarzinho, de repente a gente já estava unido. Eu acho que Dona Antônia gostou muito da gente, né? E de certa forma a devoção ao Carlo se propagou em primeiro momento no Brasil. Muito forte no Brasil. O Carlo só ficou conhecido na Itália depois do Brasil. Primeiro, o Brasil ainda é um país jovem. E foram os nossos jovens que acolheram o Carlo, né? Eu vejo lá nossas páginas que nós temos. Gente, é juventude de todo o buraco desse Brasil. E a mensagem do Carlo é muito forte para os jovens, porque ele é um jovem como vocês que estão aqui. Ele não se adulterou em nada, como ele mesmo dizia, né? Muitos nascem originais, nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E ele nunca quis ser fotocópia, ele quis ser original, simplesmente original. Ou seja, ele não deixou de jogar o Pokémon, não deixou de colocar o tênis, não deixou de jogar bola, não deixou de comer a pasta preferida, de tomar o sorvete, de brincar com os amigos, né? Então, a santidade não pode ser caracterizada por um aspecto ou uma característica nem física, nem emocional, nem de traço de personalidade, mas como algo que é transcendente no bem que se faz. E assim foi Carlo, nas pequenas coisas, não deixou de ser ele, né? Como diz a avó do Carlo, a Luana sempre diz, Carlo era um ragazzo solare, ou seja, solare vem de sole, de sol. O Carlo era brilhante. Onde ele chegava, ele fazia brilhar, ele dava uma leveza às coisas, né? Ele irradiava com uma luz que não só que vinha da sua beleza física, porque Carlo era muito bonito, mas da beleza da alma. Tanto que quiseram vestir o Carlo de todas as formas. Quando abriu o túmulo do Carlo, que todo mundo viu que ele estava de jeans, de roupa normal, com tênis, ou seja, muitos queriam vestir o Carlo de padre, de seminarista, de coroinha. Não, a Dona Antônia, Carlo era isso, Carlo era leigo. Então isso fala muito, isso aproxima, né? Mas a santidade é a mesma, desde sempre, Francisco foi chamado em 1200, é a mesma santidade.
que é acolhida por alguém no tempo, no espaço, num determinado momento. E Carlos respondeu agora, no nosso século, na nossa era, e usou disso aqui, dos meios, principalmente a internet, para evangelizar. Né? O que eu posso abstrair da mensagem do Carlos, é que eu considero assim mais importante, é que Carlos, o seu único projeto de vida era estar com Jesus. É que tenham um projeto de vida. Saibam onde vocês querem chegar. Carlos sabia onde queria chegar. A sua meta era o infinito. Era Deus. É nesse mundo que eu vivo que eu tenho que ser santo. E é vivendo neste mundo que eu tenho que ter o meu projeto de vida. Mas se esse projeto de vida aponta para o céu, vai ser fantástico viver nesse mundo e fazer a transcendência desse mundo para o céu. Se a gente perguntar para qualquer jovem hoje, ou adolescente, o que você quer, qual é o seu projeto de vida? Eles vão dizer assim, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser isso. Peraí. Mas isso não é projeto de vida, isso é profissão, que tem que estar inserido dentro de um projeto, que é muito maior. O projeto de vida é algo muito maior. Então, se eu coloco Deus como referência, não significa que eu tenho que deixar de ser jovem, que eu tenho que deixar de ir ao cinema. Aliás, eu amo cinema, eu amo shopping. Meu filho, olha, me solta no shopping que eu esqueço de tudo. Olho todas as lojas, não compro nada. Mas assim, tem tanta coisa boa nesse mundo que a gente tem que ressignificar. E Carlos foi isso, entendeu? A gente não pode demonizar as coisas. Tem gente que demoniza tudo, meu filho. Então, o demônio é você, então. Porque, olha, tem tanta coisa boa nesse mundo. Imagina que coisa mais gostosa estar na beira de uma praia curtindo o mar. Onde que está o pecado nisso? Isso vai te pedir de ir para o céu? Não. Agora, se você fizer mal para o outro, vai. Então, é isso que eu peço para vocês. Tenham um projeto de vida. E incluam Jesus nesse projeto. Boa noite, estamos voltando aqui com o programa Por Uma Família Melhor, aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Eu sou Douglas Miguel e estou aqui com os meninos do podcast Mr. Santos, a Marcela, a Núbia e o Rafael. E hoje estamos com um assunto muito importante, que é a história do Natal, a história do nascimento de Jesus Cristo. Tudo que passou-se antes da chegada de Cristo e também como foi, né, o processo daqueles últimos dias ali que Maria passou, José, até a chegada do menino Jesus. Então a gente vai estar continuando aqui essa conversa e agora a gente vai falar sobre o quê? Vamos continuar falando sobre o nascimento. Mas antes de a gente falar do nascimento, a gente tem que falar a dificuldade que foi antes dele nascer. Nossa, foi difícil. Até porque, né, a gente sabe que o anjo veio através de sonho para José, pedindo para ele ir para o Egito. Depois que Jesus nasceu, para fugir. Na verdade, ele vem em sonho para falar para José, olha, José, porque Nossa Senhora chega e fala, então, José, deixa eu te contar um segredo. O meu ventre está o nosso Salvador, eu estou gerando, né, o nosso Messias. E aí, São José ficou assim, meio assim, né? Mas peraí, ele falou, ela vai casar comigo. Maria, mas ela não, ainda não tivemos, não casamos. Ela está grávida. Mas eu imagino que São José conhecia muito bem Nossa Senhora. Então ele pensou, mas ela... Sabe quando você decepciona? Como assim, você fala, essa pessoa não é possível que essa pessoa faz esse tipo de coisa. Não é. Como tem assim, alguma coisa... Não tá batendo essa história. Só que aí ele pensou em rejeitá-la secretamente. Então ele não ia fazer nenhum, né, barraco, enfim. Maria me então, traiu, é um homem gente. virtuoso. É um homem virtuoso, né? Um bom coração de São José, que se fosse nos dias de hoje. Não ia ter casa de família com São José. Ia postar lá, estava casada comigo, casa de família lá. Falou que engravidou de Deus. Aí ia estar lá São José tretando por com Nossa Senhora. Não, nada disso. Graças a Deus. Amém. A humanidade agradece. Mas ele A igreja pensou, porque ele agradece. pensou, olha, conheço Nossa Senhora, ela não faria isso, mas essa história não tá certa. E aí, naquela noite, um anjo vem, né, sobre ele em sonho e fala, não, realmente Nossa Senhora está grávida do nosso Messias, né, e naquele momento ele assume Nossa Senhora, assume Jesus, a criação do Cristo, né, e ele precisa, porque nós sabemos que uma das profecias também de Isaías é que o Messias viria da família, da descendência de Davi. Por isso que o povo israelita, os judeus, queriam muito que esse Messias, como o Douglas disse anteriormente, fosse uma pessoa, assim, politicamente forte, né, poderosa, como Davi foi.
Porque ele seria, as profecias diziam que ele viria de uma descendência da família de Davi. E São José era descendente da família de Davi. E aí eles precisaram fazer um recenseamento lá em Belém, que era uma currutela, que era uma cidade muito pequena, né? Era e aí, interiorzão do Tipo, interiorzão. Guapó. não, era bem mesmo. É menor que bem Guapó. Menor, é tipo É tipo Monópolis. Foina. Tipo Não, Foina. Foina, hein? Foina é grande. Foina é grande, gente. Ainda não se sintam. Lá da minha região, não. Não fiquem tristes. Mas assim, era uma currutelinha mesmo. E ele Tataira. precisava ir lá fazer o recenseamento, né? Tem todo um trabalho lá de saber quantas pessoas nasceram, enfim. E aí, Maria grávida, já estava próxima da luz, andando no seu burrinho, já sente as dores do parto, e aí procuram naquela cidade que provavelmente estava cheia, era uma currutela, então não tinha hospedaria, Foram pra todo lugar, não achava lugar nenhum. não achou lugar para o Cristo. Pensa. E achou aonde, Marcelo? Já que não achou casa nenhum, onde é que eles foram nascer? No estábulo. Cara, toda vez que eu me lembro dessa passagem, e depois que o Padre Arpuim passou aqui pela nossa basílica, quem não lembra daquela homilia do Padre Arpuim? Dele falando, né, que Deus veio para nos salvar, o verbo, né, e nasceu num lugar tão pobre, que eu não sei se a gente procura no YouTube ou no Facebook aqui do santuário, lembre que o Padre Arpuim, ele realmente chorou, né, de lembrar disso, né, Jesus nasceu no estábulo, né, num lugar ali, numa manjedoura, né, diz a tradição que nós temos, e ali São José, Nossa Senhora, a beleza disso, eu acho que para nos mostrar assim, também que nós temos jeito, né? Que aquela humanidade, aquele povo que sofria, aquele povo que esperava pela vinda do Messias, do Emmanuel, nunca que a gente... Se eu tivesse nessa época, nunca que eu ia imaginar que ia ser assim, né? Essa família aí tá batendo na minha porta aí. É isso que eu ia falar agora. Hora dessa, alguém batendo na minha porta, um cara desconhecido, uma moça desconhecida, grávida. Nossa, grávida. Que história estranha, né? Mas quem poderia imaginar que seria a vinda, a chegada do Salvador, e a partir daí a nossa história mudaria totalmente, e nós estamos aqui por conta disso, né? Por Os conta animais deram mais moral pra família santa do que os seres humanos. Pois é, pra você ver o nosso... Foram a plateia do nascimento, foram os animais. Na verdade, assim, conta a tradição que não tinham animais nesse estábulo. Eles ficaram lá exatamente porque o estábulo estava vazio, né? E o coxo, né, que a gente fala que é a manjedoura. Fui tapeado pelos Mas desenhos de Natal. não é isso. É porque, na verdade, a gente vive... O presépio, a gente traz os animais. Até porque... E aí... Amanhã a gente conta um pouco, daqui a pouco a gente conta um pouco dessa história aí do presépio, mas tem todo um sentido, sim. Então a gente imagina mesmo que tinha os animais. Mas o mais próximo da realidade é que não teria animais ali. Talvez só o burrinho que trouxe Maria, né? Uhum. Mas acho que não tinham animais naquele lugar, pelo que a gente estuda aí. Eu acho que uma pergunta que nós podemos nos fazer nessa noite é se Jesus está nascendo nos nossos corações. De que maneira nós vamos viver essa noite, né? Estamos vivendo. E se Jesus bater nas portas da sua casa querendo nascer, Exatamente. será que a gente vai estar disposto a abrir e deixar ele nascer? Ou a gente vai simplesmente ignorar? Que nem, na verdade, a galera ignorou. Deixar Jesus mais José na mão, né? É muito importante também pensar nessa questão dessa pergunta, se nós vamos deixar Jesus nascer nos nossos corações e se a gente está aberto a isso, assim como Maria foi aberta a receber, né, em seu ventre o Filho de Deus. Pensar na questão que a Marcela levantou sobre o local onde Jesus nasceu, né? Um local muito simples, onde ninguém esperava. E é interessante a gente pegar desde assim, do início da história de Jesus, a gente pode perceber que Jesus foi um homem, ele foi um cara que ele veio para ressignificar muitas coisas. Então, assim, ele sempre disse, né, que é tudo através da simplicidade. Ele era um cara muito simples, embora ele tivesse muito dinheiro, mas isso é uma conversa para outro momento.
Mas por conta dos Reis Magos, ele tinha muito dinheiro, ele não precisava passar necessidade, ele era um cara simples, que ele se importava mais com as pessoas ao seu redor. E a questão da ressignificação, um local que era um local onde os animais dormiam, onde os animais eram guardados, um local, de certa forma, se for comparar onde as pessoas dormem, não era um local, digamos, apropriado, né? Ou puro, e ele... Cheiroso, né? Sim... E ele tornou um lugar, ele fez ali, Deus escolheu ali um local para ser o nascimento de seu filho, né? E é uma forma que até hoje é retratada, né, nos presépios, essa simplicidade que Jesus trouxe desde o seu nascimento. Um outro momento de ressignificação também que Jesus traz consigo é durante a sua morte, onde um local que sempre era visto como dor e sofrimento, ele ressignifica e transforma num local de salvação, né, que seria a cruz. Então é muito bacana entender essa simbologia que Jesus traz, até mesmo em coisas tão que a gente às vezes deixa passar, né, como o local onde ele nasceu, o local onde ele morreu, mas é para mostrar a sua grandiosidade e que muitas vezes a gente se preocupa muito com coisas supérfluas, coisas materiais e não se importa com o real significado que deve ser passado. Acho que é não sei se é Santo Ambrósio, tem um santo, inclusive um santo doutor, que vai dizer exatamente isso que o Douglas trouxe, né? Que por um madeiro um menino nasce, né? Que é a manjedoura, e por outro madeiro Cristo nos dá a vida eterna e a salvação. Cristo morre, né? Então, o madeiro é muito presente na vida do Cristo. E, assim, para a gente já pensar nessa festividade de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, como a Marcela já disse, o nosso coração, ele tem sido uma manjedoura para o Cristo, né? Se ele tem sido ou não, né? Já pensou? Cristo pode nascer no seu coração Imagina nesta se noite? você está recusando até agora. Até agora talvez você recusou. A partir de agora você vai abrir a porta. E esse dia não é só um dia especial, assim, não é só porque ele é um dia muito especial, mas é porque também é um dia de preceito, é um dia que nós precisamos estar com Cristo, né, na vivência da Santa Missa, porque ele é um dia... É a chegada da salvação, né, para nós. E até porque, em que outro lugar Jesus não estaria que não fosse na Santa Missa? Na Eucaristia. Talvez já tenha muito tempo que você não comunga, não confessa. Então faz o seguinte, se você sentir no coração essa vontade, não sei se você vai na missa hoje, na véspera, ou amanhã, que é o próprio dia do Natal, você pode ir em algum dos dois. Mas por que você não vai nos dois, na verdade, né? Não vai só um, vai nos dois. Então você procura uma confissão para você poder estar comungando, poder estar presente. Porque o lugar que Jesus está mais presente é na Eucaristia. E Jesus, quando você comunga, você está em comunhão com Cristo. Sim. Então, busque a Santa Missa, busque o sacramento. Não é só porque a igreja mandou, tem que obedecer, gente. Se a igreja falou, é porque tem uma finalidade. E nem só fique aí preso nos seus pecados, nos seus erros, pensando, nossa, eu não mereço estar, né? Não mereço comungar. Até porque o lugar onde Cristo nasceu foi num lugar que ninguém imaginava, ele não merecia, né? Nascer naquele lugar. Ele merecia nascer no mais bonito dos palácios, numa cama adornada de ouro, com alguém abanando a Nossa Senhora lá assim, para aliviar o parto. Mas ele nasce num estábulo, né? E então ele pode sim nascer nos nossos corações, por mais que nós estejamos, né, sempre em quedas, mas que nós possamos buscar a confissão e ali deixar o nosso coração pelo menos arrumadinho ali, limpo, para receber o Cristo. E aí tem uma fala dele, do próprio Jesus, quando ele está conversando com os discípulos, e ele fala, né, aquele que quiser ser o maior dentre os homens, que se faça o menor, para mostrar a humildade. E foi o que ele fez, né, desde o começo. Então isso é muito bonito, é muito bacana, tudo isso que Jesus traz desde o seu nascimento, essa humildade, essa simplicidade, que a gente possa aprender com tudo isso, né, com esse ensinamento e tudo isso que os meninos falaram hoje. Espero que tenha servido de aprendizado para vocês que estão aí acompanhando. Para mim, com certeza, serviu bastante. Então, a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, já chegou o nosso tempo, mas a gente volta amanhã
com um pouco mais de conteúdo. Amanhã a gente vai falar sobre o que mesmo? Então, amanhã nós vamos falar um pouco ainda sobre o Natal, mas sobre esses símbolos do Natal. A festa. Sobre a festa. Tudo Sobre a mais. liturgia do Natal. Então, vai ser muito legal. E já aproveitando, vamos despedindo, também divulgando nossas redes sociais para você conferir também nosso trabalho. Você vai lá no Instagram, procura mrsantos.podcast, que é o nosso Instagram. Todos os detalhes, os links dos nossos podcasts, nossas redes sociais, nossos contatos, tá tudo lá. Você pode entrar em contato com a gente. Vai ter o endereço do Rafael pra você mandar um presente. Eu já ia falar disso, gente. Já podem mandar os Não presentes. precisa, gente. Rafael é muito folgado. Não manda ele pra Marcela, manda pra mim. Aceito comida. Você tá gordo. Então, pessoal, nós vamos nos despedindo por aqui. Até amanhã. Um Feliz Natal. Aqui na Basílica teremos missas no dia 25, dia de preceito, né? Como já nós falamos, todos os horários, né? Missa de domingo, os mesmos horários, tá? Então, fiquem com Deus e uma boa ceia de Natal. A gente vai finalizando por aqui, tenha uma ótima noite. Lembrando que vocês podem conferir toda a programação aqui do Santuário Basílica Sagrada Família no Instagram ou no Facebook, assim como a programação de Natal e de Ano Novo, que já vai estar disponível para vocês acompanharem. E é isso. Vem ser Sagrada Família, vem ser Santuário Basílica. Nós estamos aqui 24 horas abertos para vocês. É um santuário de adoração perpétua. Esse aqui é só um dos movimentos que a Basílica tem para levar o Evangelho até as pessoas. A gente tentando levar o Evangelho através da tecnologia. E nós vamos ficando por aqui. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus. Feliz Natal e até logo. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.